Pensa só no nosso corpo como uma cidade imensa e cheia de vida. E no coração dessa cidade existe um sistema de transporte simplesmente incrível, o sistema circulatório. Ele é como uma rede gigantesca de vias que leva a vida para cada cantinho, entregando oxigênio, nutrientes e, claro, recolhendo lixo. É o que nos mantém literalmente pulsando. Mas e aí? O que acontece quando essa rede, que é tão essencial, começa a apresentar problemas? O que acontece quando essa supervia que sustenta a nossa vida começa a falhar, com vazamentos, bloqueios, verdadeiros engarrafamentos? É exatamente essa viagem que a gente vai fazer agora. Olha só, tá aqui ela, a nossa supervia interna. O sangue arterial, que está em vermelho, é o que sai do coração, rico em oxigênio, pronto para entrega. Já o sangue venoso, em azul, é o que está voltando para reabastecer. É um ciclo perfeito, um fluxo que não para e que garante que tudo funcione como um relógio. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Antes da gente falar dos acidentes e dos problemas, a gente precisa primeiro entender como são as estradas, né? Vamos dar uma olhada na infraestrutura básica da nossa circulação. Bom, a gente pode pensar nas artérias como se fossem as grandes autoestradas, sabe, aquelas de alta velocidade? As paredes delas são mais grossas, mais parrudas, porque elas precisam aguentar a pressão forte do sangue que o coração acabou de bombear. Já as veias, elas são como as estradas vicinais, as vias de retorno. As paredes são mais fininhas, o fluxo é mais calmo, com baixa pressão, trazendo o sangue de volta para casa, de volta para o coração. São duas vias diferentes, mas que se completam de forma crucial. Certo, agora que a gente já conhece as estradas, vamos para os problemas mais imediatos que podem acontecer. E aqui a gente está falando de perigos que aparecem de repente, como vazamentos na tubulação e engarrafamentos catastróficos. O primeiro grande perigo é a hemorragia, que, no fim das contas, é um vazamento. Simples assim. Acontece quando a parede de um vaso se rompe e o sangue começa a escapar do sistema. Isso pode ser desde um vazamento pequeno até uma ruptura gigantesca com consequências bem graves. E um dos principais motivos para esses grandes vazamentos é o tal do aneurisma. Olha só essa imagem. É como se formasse uma bolha, uma área bem frágil na parede da nossa estrada. Um ponto fraco que, com a pressão, pode estourar a qualquer momento e causar uma hemorragia interna muito séria. Agora, o outro perigo imediato é o completo oposto. O engarrafamento. Na medicina, a gente chama isso de trombose. É quando um coágulo de sangue, que a gente chama de trombo, se forma dentro de um vaso e pronto, bloqueia a passagem. O tráfego para completamente e o fornecimento de sangue para aquela região é cortado. E o mais interessante é entender como esses engarrafamentos acontecem. Existe uma coisa chamada tríade de Wiechel, que mostra os 3 fatores que preparam o terreno para isso. Primeiro, um dano na parede do vaso, como se fosse um buraco no asfalto. Segundo, uma mudança no fluxo do sangue, tipo um trânsito muito lento ou turbulento. E terceiro, o sangue em si fica mais grudento, coagulando mais fácil. Quando esses 3 se juntam, aí a gente tem a receita para o desastre. E aqui a gente vê o resultado de perto. As plaquetas, a fibrina, as células do sangue, todo mundo se junta ali naquele ponto problemático e forma uma barreira sólida, o trombo. Basicamente, é um mecanismo de defesa do corpo que deu muito errado, criando um bloqueio super perigoso. Mas olha que curioso, esses vazamentos e bloqueios que parecem acontecer do nada, na verdade, muitas vezes são só consequência de um problema muito mais antigo, que vem agindo em silêncio. Vamos agora para a causa raiz, aquilo que vai destruindo nossas vias com o passar do tempo. Nossa, a comparação aqui é impactante. À esquerda, a gente vê uma artéria limpinha, uma via expressa. Do outro lado, à direita, a gente vê a aterosclerose em ação. Placas de gordura de colesterol vão se acumulando na parede da artéria e o caminho para o sangue passar vai ficando cada vez mais estreito. É um processo lento, silencioso, mas que deixa o terreno perfeito para os engarrafamentos, para a trombose acontecer. E o que causa essa destruição lenta das nossas vias? Bom, os fatores de risco são bem conhecidos e eles agem como verdadeiros inimigos silenciosos. Diabetes, fumar, colesterol alto, pressão alta, sedentarismo, inflamação crônica, cada um deles, de um jeito, vai danificando a parede das artérias e acelerando esse acúmulo perigoso de placas. Ok, agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. O que acontece quando a gente tem vias já danificadas e aí ocorre um bloqueio ou um vazamento?
O resultado é uma falha catastrófica com consequências devastadoras para os tecidos do corpo que dependiam daquele fluxo de sangue para viver. A primeira consequência direta de um bloqueio se chama isquemia. E o que isso significa? Significa que uma parte do corpo ficou sem o seu suprimento vital. O oxigênio e os nutrientes simplesmente não chegam mais lá. É como se a única estrada que leva para uma cidade fosse totalmente bloqueada. A cidade fica sem comida, sem energia, ela começa a passar fome. Essa imagem mostra isso perfeitamente. O trombo está ali como uma barreira de concreto e as hemácias, que são os caminhões de entrega de oxigênio, simplesmente não conseguem mais passar. O tecido que está ali na frente esperando por esse suprimento começa a sofrer na mesma hora. E se essa isquemia, essa falta de suprimento, durar tempo demais, o resultado é um infarto. E atenção, muita gente acha que infarto é só no coração, mas não é. Infarto, na verdade, significa a morte do tecido, necrose. Aquela cidade que ficou isolada, sem recursos, ela morre. E isso pode acontecer no coração, sim, mas também no cérebro, nos rins, em qualquer lugar do corpo. A gangrena é uma das formas mais visíveis e graves do infarto. É a necrose, a morte do tecido que acontece nas extremidades do corpo. Esse é o resultado final quando a circulação numa área é cortada por completo. Um problema muito sério, principalmente em pessoas com diabetes e aterosclerose já avançada. O tecido, ele simplesmente morre. E quando a falha não é só num lugar, mas atinge o sistema todo. Aí a gente tem o choque. É o colapso total da rede de transportes. A quantidade de sangue circulando é tão baixa que o corpo inteiro deixa de receber o que precisa para funcionar. É uma emergência médica gravíssima que, se não for revertida rápido, leva à falência de todos os órgãos. Depois de ver toda essa cascata de problemas, fica muito claro qual é o ponto principal, né? Entender como todos esses mecanismos funcionam é o primeiro e o mais importante passo para a gente poder prevenir que eles aconteçam. Então, vamos só recapitular a sequência lógica dos eventos. Primeiro, a aterosclerose vai enfraquecendo e estreitando as vias aos poucos. Um dia, uma trombose acontece e cria um engarrafamento do nada. Isso leva à isquemia, que corta os suprimentos, o tecido que ficou sem nada sofre um infarto, ou seja, ele morre, e, nos casos mais graves, a rede inteira entra em colapso, que é o choque. É uma cadeia de eventos, lógica e muito perigosa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Agora que a gente conhece a mecânica por trás dos engarrafamentos e dos vazamentos do nosso corpo, a grande questão que fica é: como é que a gente pode cuidar melhor das nossas vias para mantê-las sempre livres e seguras, garantindo que esse fluxo da vida continue correndo sem interrupções?